E a imprensa expõe esse lance do VAR que ninguém está comentando até agora. Entrada criminosa no Léo Pereira. Tem aqui todo esse debate da eliminação do Flamengo, infelizmente, com essa situação aí do VAR, da arbitragem e também a entrevista coletiva do Felipe Luiz. Acabou a paciência geral, hein? Bora acompanhar? Já se inscreva, aciona o sino, dê seu like, simbora. Vamos ouvir o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, após a eliminação na Copa do Brasil. Felipe, foi o melhor jogo do Flamengo no pós-Copa do Mundo de Clubes, ou um dos melhores? Acho que o do São Paulo ali também foi um jogo muito positivo, mas queria saber a sua opinião. E agora com uma competição a menos, o que você vê de possibilidade, o que isso implica, o que isso abre de possibilidade para você na sequência de Brasileiro e Libertadores, já que você tem um grupo que tem sofrido com questões físicas também, enfim, reforços se adaptando? Bom, primeiro que, como você falou, se foi o melhor jogo pós-Copa do Mundo. E essa semana eu acompanhei um pouco, junto com o Paiva, as narrativas que se criam, dizendo que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo. Né? Isso eu escutei muito. Onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo está mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo foi um jogo absolutamente completo, dominante. Depois o primeiro tempo do Ceará foi um espetáculo. O primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo muito bom. O jogo contra o Fluminense foi um jogo absolutamente controlado. O Fluminense não chutou no gol. Eles também não deixaram jogar. O Inter de Milão também não jogou contra o Fluminense. O Atlético Mineiro, desafio a vocês irem olharem quantas goleadas o Cuca tomou nos últimos 5 anos. Mais de 3 gols. E vocês vão se surpreender. Para vocês verem se é fácil jogar com uma defesa contra o time como a defesa do Cuca, que por ser brasileiro é subestimado, porque isso me deixa triste, porque se resume tudo em uma simples frase, e não é verdade. O meu time está bem, vão ter jogos melhores, vão ter jogos piores, vão ter viagens mais longas, vão ter desgaste, vão ter lesões, vão ter desfalques, e o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. O importante é a gente saber realmente, que eu tento passar para os jogadores, o que está sendo feito dentro do campo, e eles sabem bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Então esse é o meu trabalho como treinador, e simplesmente não se resume simplesmente a um momento. Porque quando a gente ganhou no Atlético Mineiro no Brasileiro, eu li também que o Flamengo era o líder pós-mundial do Brasileiro. Não sei se eram 10 pontos, uma coisa assim. Então, ou sei lá, não lembro agora. Mas quando os resultados positivos não vêm, temos que aguentar, fechar a boca e trabalhar, e é o único caminho que nós temos. Mirassol. A única que importa é Mirassol. A única que está na minha cabeça. Felipe, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria te perguntar até que ponto o jogo ser num gramado sintético impactou nas tuas escolhas, na escalação, porque, não sei se você concorda, me parece que os jogadores recém-chegados da Europa, especialmente ali o Saúl e o Lino, talvez tenham sentido isso, não renderam o esperado, parecia ter até uma certa dificuldade, e a saída do Plata também, a modificação... Eu não estou escutando, pode ir mais perto. Oi. Isso, agora sim. Desculpa, vou repetir inteiramente. Até que ponto o jogo sendo gramado sintético impactou as tuas escolhas, as modificações? E me parece que os jogadores que vieram agora, recém-chegados da Europa, sentiram um pouco o gramado sintético. Saúl, também o Lino, enfim. O que você acha disso até a saída do Plata, Saúl? O que você imaginava por ali? Obrigado. O Plata pediu a substituição. Parece que estava com problema na parte lumbar, não sei ainda, tem que ver com os médicos. Eu particularmente não poupei nenhuma peça pensando no sintético, né? Claro que existem jogadores que têm problemas nas articulações, que sofrem com isso, mas todos se colocaram à disposição de participar, né, do jogo. Como eu falei, algumas escolhas que eu fiz, por exemplo, Lino, Saúl, Emerson, não estavam em condições de repetir, iniciar o jogo, então preferi ter 30 minutos deles bem do que ter 60 minutos e com risco de lesão e ter uma queda de rendimento. Então essas coisas são bem planejadas antes do jogo. E o Arrascaeta, como eu falei, ele teve um desconforto no último jogo, onde também sabíamos que tinha um certo risco ele poder jogar hoje. Por sorte jogou e não sentiu piora, né, na lesão.
Mas o gramado sintético, eu já falei na outra vez, Série A é uma pena. É uma pena para o espetáculo. Uma pena que isso aconteça. E infelizmente clubes grandes, os grandes do Brasil estão fazendo isso, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, e na qual vai ser muito difícil poder fazer alguma coisa, né? Quando são os grandes que começam a fazer esse movimento. Então, aceitar e esperar daqui a muitos anos a proibição e a mudança. Felipe, tudo bem? Boa noite aqui na frente. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro-Negro, Revista Placar. Felipe, a gente tem hoje uma infinidade de perguntas que a gente podia fazer sobre o jogo, sobre o resultado, mas eu queria te perguntar, sei que o torcedor ainda está muito de cabeça quente, mas o que você pode fazer para tentar blindar o Wallace Yan das críticas? Que ele vai receber críticas, ele vinha sendo um dos principais jogadores, a gente viu na história do futebol que muitos jogadores de base acabam sendo, entre aspas, queimados em cima da hora. A gente viu o jogador da base do Flamengo sendo vaiado no Maracanã porque fez uma partida ruim, de várias boas. O que você pode falar, especialmente para o Wallace Yan, para ele se blindar talvez um pouco desse momento? Ele que vinha fazendo grandes atuações desde a Copa do Mundo de Clubes, foi o artilheiro do Flamengo lá, por conta de tudo que aconteceu hoje. Obrigado. As críticas, elas fazem parte do crescimento dos jovens, do crescimento do atleta profissional, e quanto melhor ele possa lidar com as críticas, ele, Matheus, Lohan, Cleiton, João, todos os jovens, né, Everton Araújo, que passam por críticas, quanto melhor eles lidarem com isso, cada um tem a sua forma e a sua maneira de fazer, quanto melhor eles fizerem isso, maiores como jogadores de futebol eles vão ser. Todos os jogadores, absolutamente todos, 100% dos jogadores que estão no meu elenco, no meu vestiário agora, foram criticados em algum momento da carreira. É normal, faz parte do processo. Ele tem que assimilar o antes possível, não deixar se abater e voltar mais forte. E não tenho nenhuma dúvida que ele vai estar mais forte. Felipe, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Não acho que é uma coisa que você acompanha, mas a gente acompanha um pouco da discussão de torcedores nas redes sociais, também nas ruas, e nos últimos jogos a gente vê uma certa insatisfação com o desempenho do time, né? Você sempre fala isso, que a cobrança do torcedor do Flamengo é sempre grande, porque o torcedor sabe o que o Flamengo pode entregar. E hoje a gente viu o Flamengo realmente com uma energia diferente. Acho que as suas escolhas, tanto por causa da questão de desgaste, mas também pela montagem do time em função do que o Atlético apresentou nos últimos jogos, a gente viu um time que conseguiu fugir, vencer essa marcação do Galo, conseguiu se movimentar muito bem na frente, principalmente no ataque. Como que você vê essa cobrança dos torcedores? Esse jogo de hoje é uma prova de que o Flamengo pode fazer alterações, pode usar melhor o seu elenco e também apresentar essas variações que a gente vê que estão sendo cobradas? Obrigada. As cobranças da torcida, do torcedor do Flamengo, rede social nem comento porque é a selva, né? É uma loucura. Porque se você se guiar pelas redes sociais, não está a verdade ali, né? Tá as pessoas colocando tudo para fora o que tem. A verdade, ela está no estádio, quando você joga, e o torcedor, ali no estádio, ele tem toda a forma de transparecer o que ele está sentindo, com vaias, com aplausos, com protestos. Então, e ali por onde a gente seguia. Como eu falei para o teu companheiro anteriormente, sou muito racional com o que está acontecendo. As críticas, por exemplo, o jogo do Ceará, onde a gente foi muito criticado, foi um grande primeiro tempo, um grandíssimo primeiro tempo, contra um time que venceu o Cruzeiro fora de casa, né? E sem esquecer, então eu sempre tento falar para os jogadores e tentar falar a realidade de uma maneira muito racional para eles. O que está acontecendo? Que o Flamengo hoje é líder do Brasileiro com um jogo a menos. Essa é a verdade. O Flamengo não vai jogar bem sempre, não vai. Aí, quando não joga bem, a responsabilidade é toda do treinador, toda. Eu sou o responsável por fazer esse elenco jogar bem, sou eu. E eu, sim, me lido muito bem com as críticas, mas eu também te digo, sou muito racional no que está sendo feito. Então, muitas vezes, eu gosto de falar para eles, por mais que perca o jogo e jogue mal, jogue bem, eu falo para eles. Ou se, ao contrário também, ganha e joga mal, eu falo também. Porque a gente tem que saber o que está fazendo. E só a longo prazo que vamos saber realmente o que vamos conquistar. Temos aí 6 meses ainda e não podemos
deixar uma onda levar nós para baixo do mar. Então nós temos que tentar sempre botar a cabeça no lugar, saber o que está sendo feito, como a gente está dominando os jogos, se a gente está defendendo bem, está atacando bem, está criando chances, não está sendo... a nossa fase defensiva está boa, está ruim, e com isso a gente seguia para tentar vencer os jogos e continuar evoluindo dentro da competição, que é muito larga, ainda faltam muitos jogos. Muitos jogos. Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Flamengo eliminado da Copa do Brasil ganha algumas datas para descanso dentro do calendário. Desde o início da temporada tem se falado sobre a prioridade, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Você acredita que pelo elenco que tem, pelas contratações que foram feitas, o elenco que já tinha na equipe do Flamengo, a volta dos lesionados, esse espaço maior para treino, Brasileiro e Libertadores não são apenas prioridades, mas se torna uma obrigação para essa equipe, pelo investimento, pela estrutura e pela expectativa gerada dentro do torcedor, ou as duas ou pelo menos uma? Você acredita que tem que tratar como obrigação a partir de agora uma conquista? Me desculpa, mas nós somos obrigados a trabalhar o máximo possível, mais duro que a gente puder, dar a vida pelo Flamengo. Essa é a nossa obrigação. Essa sim. Ganhar a gente não controla. O resultado ninguém controla. Nem eu, nem o Abel do Palmeiras, nem o Cuca do Atlético Mineiro, nem o Jardim do Cruzeiro. Não controlamos o resultado. Nossa obrigação é dar a nossa vida pelo escudo do Flamengo. É trabalhar e colocar sempre o Flamengo como prioridade. E com o elenco qualificado, como você bem falou, nos dá o direito, nos dá a condição de brigar pelos títulos. E pode ter certeza que esse grupo aqui vai lutar até o final. E eu tenho muita fé, muita confiança nesses jogadores, confio a minha vida neles, que a gente vai fazer uma grande temporada aqui. Muito bem, mais uma boa entrevista do Filipe Luís depois dessa eliminação. André Kfouri, ele fala de alguns pontos interessantes. Um deles ele fala sobre o jogo. E eu queria a tua opinião, se você acha mesmo que o Flamengo jogou bem e se foi o melhor jogo depois do Mundial, mesmo com a eliminação, foi uma vitória, mas depois eliminado nos pênaltis. E aí ele fala sobre a escolha dos jogadores para cobrar o pênalti. Ele fala da personalidade do Wallace e Ian e acha que acerta. Você também acha que ele acerta nas escolhas? Começando pelo final, essa questão a respeito de escolha de cobradores de pênaltis, que principalmente é levantada só para o treinador que perdeu, e o outro lado pode ter ganhado a disputa perdendo 2 pênaltis, etc., sem ter um desempenho bom, basta ser melhor do que o do time que foi eliminado. Né? É uma coisa que eu acho, assim, é muito complexo. Os treinadores dizem que, e os jogadores falam muito sobre isso também, que o momento é determinante. Como cada jogador está se sentindo ali na hora. E como treinou, né? Como treinou. Mas eu acho que aí uma coisa as duas coisas da né? outra, né? Então o jogador, eu acho que quem manda, no caso, é o jogador. Assim, eu estou bem para cobrar, eu não estou bem para cobrar. E cada vez mais a gente percebe, conversando com atletas e ex-atletas, que essa conversa ela é muito importante. Sim. Então, a escolha é do treinador? A escolha é do treinador, mas ela é determinada pelos jogadores em campo. Sim. Então, acho muito difícil essa tentativa de, olha, tal treinador escolheu errado, mandou o jogador errado bater o pênalti. O que dá para falar é que um jogador jovem como o Wallace Ian talvez não estivesse com a cabeça no lugar para cobrar o penal. Mas se ele foi e bateu... assim, 3 jogadores perderam o pênalti. O Júnior Alonso, que é capitão da seleção paraguaia. O Samuel Lino, que jogou um tempão no Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, um cara exigente. E o Wallace Ian. Por que só o do Wallace Ian foi a escolha errada? Claro. Cobrem o Samuel Lino, que foi bater, cobrem o Júnior Alonso. Claro. Sabe? Aí é contar a história de trás para frente, né? Se ele bateu o pênalti é por 2 motivos. Porque ele treinou bem e porque ele, naquele momento, se julgava bem para bater, né? O do Júnior Alonso ninguém vai falar, né? Porque o Galo passou. Mas o Samuel Lino, ele tem precisa gente, ser o goleiro Everson chegando, vamos ouvir a zona mista, o herói. Bora acompanhar o Robson Bodão aqui. É o seguinte, chutou, isolou, jogou pra fora do estádio. Agora me responde aqui uma coisa, não é crítica não, é que eu tô com raiva mesmo. Léo Pereira bateu o pênalti na final da Copa do Brasil. Bateu no meio. Não era pra Léo Pereira ter batido esse pênalti. Numa 1/8 de final, pra Léo Pereira não era nada, jogador experiente.
Agora sim, se Léo Pereira falar assim que tava machucado, porque Hulk era pra ter sido expulso. Porque ele quase trucidou o tornozelo de Léo Pereira. Porque a única explicação pra Léo Pereira não bater esse pênalti aqui é Léo Pereira tá machucado. Porque ele é batedor de pênalti. Ele é batedor de pênalti. É o seguinte. E vale lembrar que não teve VAR nesse lance do Hulk aí, né? Lance que ninguém falou, ninguém comentou, ficou por isso mesmo. Enfim, já não tem como voltar atrás também. Já se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.